Fala pessoal, bora pro nosso vídeo de hoje da série de partidas de 10 minutos aqui no chess.com, onde nós vamos subindo o rating desde os 400 até os 2200 e eu vou te mostrando como melhorar no xadrez, o que você precisa fazer em cada nível de jogo. Bora lá então para nossa primeira partida. Então vamos colocar para jogar já. Primeira partida de brancas, vamos começar jogando com E4, nosso clássico E4. Meu adversário veio aqui com a defesa Caro-Kann. Bom, vou ocupar o centro, já que ele não fez nada para ocupar o centro, o que acontece na francesa ou na Caro-Kann. O melhor é você sempre ocupar o centro, ficar com o centro clássico, os peões em E4 e D4. Ele jogou com D5 e agora nós vamos de variante do avanço. A variante do avanço é a melhor, tá? Então, se você quer saber qual é a melhor variante contra a Caro-Kann, é a variante do avanço. Eu tô na dúvida se eu jogo a do avanço ou se eu jogo outra para mostrar aqui para vocês as outras variantes também. Mas vamos lá, vamos de avanço mesmo, avançar esse peão para E5. Por que esse lance ele é tão forte assim, o lance E5? Porque as brancas ganham mais espaço, tirando assim a casa F6 do cavalo. Então, muitas vezes, é possível transformar essa vantagem de espaço num ataque. Ele jogou aqui C5, que é uma variante moderna na Caro-Kann, onde ele está sacrificando um peão. Então, nós vamos tomar esse peão de C5. E agora ele precisa mostrar como ele vai ou recuperar esse peão, ou então ter alguma compensação. Bom, ele jogou cavalo C6, joguei cavalo F3, veio agora o bispo G4, cravando assim o cavalo. Eu vou jogar com C3, um lance malandro, porque ele não pode tomar em E5, senão tá levando o cavalo por E5 e bispo B5 cheque. Então, pô, mas aí não, cara. Aí não, eu cantei aqui o golpe, você vai lá e me joga esse ainda. Tá perdidaço aqui, gente. Aqui acabou já. Eu jogo o cavalo por E5, sacrificando a dama. Ele caiu no golpe mais básico aqui dessa variante da Caro-Kann, do avanço. Porque agora eu faço simplesmente bispo B5 cheque. E aí ele tem que devolver a dama. E aí vai cair a dama, vai cair a torre, vai cair todas as peças aqui. Bom, eu posso ou tomar esse bispo ou jogar cavalo por F7. Eu prefiro tomar o bispo, porque depois de cavalo F7, rei D7, cavalo H8, aí ele pode voltar o bispo e o meu cavalo tá preso. Agora aqui ele já abandonou a partida, já era, caiu muito material. Bom, um golpinho para você colocar aí no seu arsenal aí de aberturas, um golpinho bem típico da variante do avanço. E meu adversário, vamos ver aqui, ó. Na avaliação, eu fiz aqui 93,8 de precisão, ele fez 75,7. Eu fiquei até curioso para saber em que momento o computador não gosta aqui da posição, porque a posição que eu joguei ela é toda teórica e o cara me entregou ali uma peça. Eu achei que ele ia dar uns 100% de precisão aqui. O que ele não gostou? Cavalo por E5, ok. Bispo B5 cheque. E rei toma. Ah, aqui que é um momento. Ele acha que cavalo por F7 é melhor. É que cavalo por F7, rei D7, cavalo H8, bispo H5. Ele tá prendendo esse cavalo. Depois de rei D1, eu tô com a ameaça de tomar lá em F7. E tô com peça a mais, tô com... ambos ganham, né? Aqui tô com 5,75 de vantagem. A outra eu acho que ele dá um pouquinho mais, o cavalo F7. Bom, mas aí é um detalhe que tanto faz, né? Aqui cavalo por E5 não pode, ele tem que jogar com E6 para lá na frente, depois de ter rocado, pensar em lances como esse. Bora então para a nossa próxima partida, já que essa aqui foi uma partida bem curtinha. Vamos já começar a próxima agora jogando de pretas. Meu adversário veio com D4, eu vou jogar D5. E aí ele faz um gambito da dama. E agora, hein? Que jogar contra o gambito da dama? Eu vou jogar aqui um gambito contra o gambito da dama. Na verdade, é um contra-gambito que tem o nome de contra-gambito Albin. Contra-gambito Albin, fazendo o lance E5. Bom, depois que ele toma em E5, a ideia é fazer D4 para assim tirar a casa natural do cavalo. O cavalo não pode ser mais desenvolvido para a casa C3. É um gambito bem agressivo, que ele é um pouco duvidoso para falar a verdade,
Mas dá pra jogar. Numa determinada época, tinha um jogador chamado Alexander Morozevich, que é um grande mestre russo, chegou a ser top 2 do mundo, acho que ele chegou a 2.798 de rating, quase 2.800 ali. Ele tava numa fase absurda e ele jogava umas defesas assim meio duvidosas e fazia ponto pra caramba, e uma delas era essa, o Contra Gambito Albin. Bom, ele jogou A3, que eu acredito que é o melhor lance mesmo, para não ter o bispo B4 cheque. Fazer cavalo E7, com a ideia de cavalo G6, cavalo E5. Caramba, pegamos um cara super teórico aqui. Porque B4 é a melhor variante mesmo. Mas aqui eu já não sei se é B5. Eu acredito que o lance era bispo B2 mesmo. Vou tomar agora em E5, porque tá caindo C4, né? Então, bom, se ele tomar de dama, ele perde a dama. Se ele tomar de cavalo em D4... Ah, eu posso tentar esse truque? Não. Eu ia jogar um bispo C5 primeiro. Porque se ele voltar o cavalo, ele leva bispo por F2 e perde a dama. Mas bispo C5 ele simplesmente defende com E3. E daí não vai ter nada depois. Posso tomar em C4, né? Bom, toma em C4. Acho que a posição tá mais ou menos ok aqui para as pretas. Eu vou ter que voltar meu cavalo agora, mas tá tudo bem. Voltar para onde esse cavalo, hein? Cavalo E5? Cavalo E5, F4. O cavalo pode ficar zanzando aí nesse tabuleiro. Não sei. Cavalo B6 é mais seguro de se fazer. Só que o cavalo fica ali mal colocado em B6. Mas seria um lance mais seguro, né? E cavalo D6, o bispo vai ter que ir para um lugar mais passivo. E aí, hein? O que eu faço agora? Vou levar o cavalo para D6. Talvez para cavalo F5 em algum momento. Acho que pode ser esse lance. Que o cavalo não fica nem tão mal igual em B6, ele fica mais ali controlando as casas centrais. E também o cavalo, ele não fica pendurado ali em G4. Não sei se é o lance mais forte da posição, mas tá mais ou menos ok assim a posição. Agora eu posso jogar bispo E7, roque, bispo F6. Não vejo muitos problemas aqui para as pretas por enquanto. Porque a posição mais crítica, o branco joga bispo B2 ao invés de jogar com B5. E aí é uma posição que no geral fica meio duvidoso mesmo pro preto. Mas é um gambito que assim, o cara tem que conhecer, né? O cara tem que conhecer os detalhes ali, não é todo mundo que conhece. Tanto que eu falei, o Morozevich ele jogava isso contra GMs de elite ali e conseguia ganhar ainda. Bom, jogar agora bispo F6, é que bispo F6 vai vir um cavalo D5. E... meio esquisito agora, hein? O que eu faço? Pensando em cavalo H4. Não, isso aqui não vai dar muito certo não, hein? Talvez. Um cavalo H4? Uma cara meio suspeita esse lance, porque dama H5 tá chegando, mas dama H5 eu faço G6. Se dama H6, bispo G5 eu ganho a dama. Isso, eu ganho a dama. Não tem cavalo F5, senão cavalo por F5. E ameacei G2. E a minha ideia é trazer uma peça para F5. Podendo trocar aqui um pouco as peças. Tá ficando meio esquisito isso daqui. Não tá muito harmônica as minhas peças. É uma posição nada clássica. Quando você... Ó, aqui vai uma dica para você que de repente está começando a treinar, está começando a aprender mais as aberturas. Digamos, se você tem menos de 2.000 de rating, jogue em posições clássicas. Por que isso? No geral, uma posição clássica, tipo uma Rui Lopes, uma Siciliana Najdorf, uma italiana, as posições principais. Quanto mais clássico você joga, mais fácil é para jogar.
porque no geral suas peças estão bem colocadas. Agora, se você começa a jogar umas defesas mais criativas, igual essa que eu acabei de jogar, ela costuma ser mais difícil. Por exemplo, pega aí um Contra Gambito Albin, uma Escandinava, uma Pirk, uma Arlequine. Então, são posições que não são tão clássicas assim. Então, você vai ter mais dificuldade. Não quer dizer que a abertura ela é ruim, mas vai ter momentos onde vai ser mais difícil de jogar. Usa isso que vai dar bom, tá? Posições mais clássicas. Bom, aqui ele veio com esse dama H5, vou jogar G6, perguntando o que ele quer fazer com essa dama. Não parece ter sido uma boa escolha dele jogar com dama H5, porque agora simplesmente ele tem que voltar a dama, talvez até mesmo para D1. E aí eu posso tomar em D4 depois, de repente minha posição ficou boa. Esse lance não fez sentido, não foi nada legal. Mas experimenta isso, jogar as posições clássicas. Inclusive, se de repente você quiser uma SAD, me manda aqui o seu repertório de aberturas. Olha só, vou tentar fazer uma coisa legal aqui para você que está assistindo esse vídeo. Me manda nos comentários o seu repertório de aberturas, que eu vou dizer se é um repertório clássico ou se é um repertório que você está viajando. Se é um repertório onde você está jogando umas aberturas meio complicadas de jogar, umas aberturas ruins mesmo, né? Manda aí nos comentários, vou tentar responder todo mundo, né? A não ser que seja impossível a quantidade de comentários, eu vou responder aqui todos vocês. Vamos lá, ele mandou cavalo por F5, dando uma de gênio aqui. Porque ele quer aproveitar de um teminha de mate com um cavalo H6 chegando, combinado com esse bispo de B2. Então ele sacrificou a dama. Mas e aí, será que tá certo isso? Toma em H5. Cara, se cheque, rei H8. Cheque, F6. Mate eu não tô levando. E se eu jogar jogar um cavalo D5, eu tomo em F5. Eu acho que não vai dar certo isso que ele tá fazendo aqui, não. Ele tá tentando dar uma de gênio, mas vai falhar, hein? Toma, se cheque, dama toma, cavalo D5. E aí, dama E6, cheque, rei H8. No máximo ele tem mais um cheque e aí leva F6. Cara, passa essa dama pra cá. Foi meio no blefe isso aí, hein? O cara blefou pra cima de mim com esse sacrifício. Porque provavelmente o que ele tá vendo é um teminha alinhado esse bispo e um cavalo chegando. Ele tomou em E7, vamos tomar. Mas isso eu já tinha calculado já, que era o cavalo D5. A minha ideia é jogar dama E6. Talvez dama D6, mas aí ele vai ter o cheque descoberto depois. Então tem que ser o dama D8. Dama D8 parece ainda melhor, hein? Dama D8. Se cavalo F6 cheque, rei H8. E agora ele não tem descoberto, né? Porque qualquer descoberta que ele der, eu jogo F6. Tá, dama D8. Ataquei o cavalo. Ele vai dar o cheque, é forçado, rei H8. E agora faltou aquele descoberto decente para ele dar mate, né? Talvez ele dê um cheque aqui. Olha só que legal isso aqui. Esse cheque, rei G8, cavalo H6 é mate. Né? Imagina, o cara é genial aqui, sacrifício de dama. Só que ainda cavalo G4, eu faço F6. Essa aqui é a ideia. Eu vou bloquear a diagonal e vai sobrar muita peça. Muita peça mesmo. Vai ficar uma dama para uma peça. E aí ele não vai ter nada direto, né? Eu vou ter que ficar de olho para não levar nenhum truque depois disso, mas aí azedou para ele, né? Mas o cara tava vendo uns golpinhos ali, né? Malandraço, querendo sacrificar a dama, me dar mate ali na diagonal. Ele poderia ter tentado isso antes, ali, um dama H5. Eu tava de olho nessa ideia já. Que até eu tinha calculado antes um G6 e o bispo indo para G5. Eu fiquei de olho se não tinha um cavalo F5 para cavalo H6.
Ele se empolgou, vai. Acontece, né? Quem nunca se empolgou assim de querer sacrificar tudo? Então, o problema é que às vezes acaba as peças, né? Às vezes acaba as peças e aí não tem o que fazer depois. O que rolou aqui na partida com ele, agora ele tá pensando, mas deu uma errada aí no cálculo. Bom, eu estava falando a questão das aberturas clássicas. De repente você quer aprender mais sobre o que é esse tipo de abertura, construir um repertório sólido, que você tenha boas posições. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você entrar para a lista de espera da Chessflix, onde você pode ter aulas comigo, com outros grandes mestres, e ali você, dentro do nosso aplicativo, tem acesso a tudo que você precisa para evoluir no xadrez. E aproveita que esse mês de maio tá rolando uma promoção de aniversário da Chessflix, beleza? Bom, o cara manteve a atenção total aqui com torre D1. Eu acredito que foi um bom lance esse, porque agora ele criou novas ameaças, né? Ele não deu o descoberto direto. Isso aqui pode ser um problema para mim. Cara, foi bom esse lance, hein? Porque ele manteve a atenção em tudo e ameaçou um outro descoberto, né? Eu não tenho muitas casas para essa dama. Tá, pera aí que agora eu comecei a ficar com receio dessa posição, hein? Talvez eu devesse ter jogado um rei G7, viu? Porque numa hora dessa eu mandava um rei H6 e saía desse descoberto. Cara, não tem casa pra minha dama. E agora? E agora? Caramba, o cara vai brilhar pra cima de mim aqui? Meu Deus, o que fazer? Acho que eu vou ter que jogar rei G7. Vamos de rei G7. Pra cima com esse rei, ameaça aí dama por F6. Devolver um pouco de material. Se ele não faz nada, eu jogo dama por F6, estou com uma peça a mais. Se cavalo H5, rei H6. Se cavalo G4, F6. E se ele tentar algum descoberto com esse bispo, eu jogo dama por F6. Agora eu jogo cavalo E8, cheque duplo. Só que eu posso escapar com esse rei para H6. Caramba, e agora ele tem bispo G7. Pera, que agora o negócio tá complicando aqui. Se rei H6... Nossa, eu tenho 2 minutos. Espera aí. Bispo G7, rei G5, F4. O cara vai me dar mate peão aqui. E se eu voltar com o rei para G8... Nossa, aí ele tem bispo para H7. Caramba, que lance foi esse? Meu Deus. Tem que jogar esse, rei G8. E agora como é que tá o material aqui? O material tá equilibrado, mas tô meio ferrado agora na posição, né? Jogar rei G6. Nossa, nessa brincadeira eu tô com 1 minuto e 20. Deixa eu jogar. Caramba, que bizarro. De repente tô perdido na posição. Vou jogar bispo G4. Quando ele tomar em A8, eu tomo lá em D1. Nossa, fiquei perdido ainda, meu Deus. Caramba, mas foi tenso aquele cavalo E8, hein? Nem passou pela minha cabeça cavalo E8.
É, o cara mandou dois lances muito bons, né? Torre D1 e cavalo E8. E agora temos o problema que é o tempo aqui. Ainda mais, não sei qual que é o pior, se é a posição ou se é o tempo. Mas ele vai tomar em A8, toma em D1 agora, toma em C7, vou ter que tomar em A8, toma. E tentar fazer um milagre aqui. Tentar operar um milagre. Isso se não tiver alguma coisa escondida aí no meio do caminho. Mas acredito que não, parece tudo bem forçado. E, enfim, quando toma, 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 ele vai voltar com o cavalo para C7. Como que eu posso prender esse cavalo, hein? Eu jogo um bispo E2. Bispo E2. É, não vou prender o cavalo, mas talvez tenha um pouquinho de jogo ainda jogando com bispo E2 e bispo C4, porque aí quando ele tentar voltar para C7, ele não tem tantas casas assim para esse cavalo. Bom, vamos tomar lá. Olha, já jogou diferente do que eu pensava. Vou jogar bispo A4. Porque ele não tá podendo tirar esse cavalo, senão tá caindo a torre. Ah, ele tem torre D4 agora. Caramba. Esse eu não vi. De novo ele tem torre D4? Agora não, porque eu tô tomando em E8 e tá caindo G7. É, ele ainda tem esse lance. Caramba. Jogar esse. Jogar esse. Se a cada lance que ele fizer ele me entregar uma peça, acho que eu vou ganhar essa partida, hein? Tomar em E8, ele entregou todas as peças no final. Bom, temos uma peça a mais. Agora ele vai ter que... Ó, já trocou. Facilitou aqui a vida. E aí, finalzinho com bispo e peão a mais. Tempo equilibrado. Ele vai abandonar já. Muito provavelmente. Vamos jogar rei C3. Mas caramba, o cara sacrificou a dama e quase que fez a partida mais brilhante da história aqui na minha cabeça. É duro quando você toma um prêmio de beleza, né? Não foi o caso aqui, mas foi quase. Deixa eu não afogar aqui. Teve um dia desse que eu quase afoguei o cara, né? Vamos trazer o rei. Agora a gente faz um lance desse. E vamos dar um mate, um escadinho ali com dama C8. Cara, que bizarra essa partida. Meu Deus, eu quero ver a posição ali. É que eu tinha que ter jogado rei G7 direto. Será que H8... Nossa, é muito material que ele sacrificou, né? É, eu subestimei demais ali o ataque. Mas depois de cavalo E8 o negócio azedou. Podia ter tomado um mate ali no meio do tabuleiro. E ele tinha um perpétuo ainda. Poderia voltar. Vamos lá, 75,8 de precisão para ele, 83,9 para mim. E levei um sacrifício de dama que quase perca a partida. Olha só, ele jogou B5. Saímos bem aí da abertura. Olha, era bispo C5 mesmo o lance. E E3 parece que tá bem. Caramba, ele acha que tá ganho já essa posição. Por quê? Porque exatamente bispo G4 agora? Bispo G4. Caramba, ele acha que tá ganho já. É, foi o primeiro lance que eu pensei. Depois eu acabei mudando de ideia, jogando esse cavalo C4. Que aí fica mais ou menos equilibrado. Tá um pouquinho melhor o branco até. É, não, eu joguei mal a posição. Não era bem assim que tinha que jogar. Bom, e aí ele faz o blefe, cavalo por F5. Então, claramente, ele blefou com o sacrifício de dama. Ah, mas olha que bizarro, pera aí. Olha aqui. Cavalo F5. O lance não é tomar a dama. O lance é bispo por F5. Claro, ataca a dama e ataca o bispo ao mesmo tempo. Ganha a peça limpo.
E depois que toma a dama, tá 0-0 essa posição. Nossa, olha que absurdo. Cavalo E7, tá 0-0, tá equilibrado. Cavalo D5. Rei H8 e tá ficando melhor agora com torre D1. Caramba, eu joguei contra um gênio aqui. Tudo bem que o outro lance ali, ele perdi uma peça, mas o sacrifício de dama tá certo. E aqui eu tinha que jogar bispo E6 no sangue frio. Deixando ali qualquer descoberto. Joguei rei G7, ele acertou de novo. Nossa, ele exclamou vários. Aí bispo H7, tá certo. Nossa, ele mandou todos os bons e ficou completamente ganho. Só que aí na parte da conversão, o cara vacilou. Aqui ele tinha que ter entrado naquela variante mais simples que eu falei, que era cavalo C7. E jogar o finalzinho, onde ele tá ali com 2 peões de vantagem. Eu ia tentar fazer um milagre aqui nessa posição, mas difícil. Só que aí depois ele começou a entregar aqui com pouco tempo, aí entregou todas as peças. Caramba, o cara acertou um belo sacrifício de dama, assim, porque eu tomei a dama, né? Se eu jogasse bispo F5, acabava ali no ato já. Mas ficou interessante a posição, foi uma bela luta ali depois que quase deu muito ruim. Galera, mas é isso, o episódio de hoje foi com emoção. Se você gostou, deixe seu like aqui no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Todos os dias tem vídeos novos por aqui. Vamos então encerrando e até a próxima.